Fala, seus cristãos cansados! No vídeo de hoje eu quero refletir sobre uma questão muito importante. Como é que Jesus ele respondeu às acusações de Satanás na cruz? Qual que foi o verdadeiro significado da sua morte nesse grande conflito entre o bem e o mal que nós estamos estudando e estaremos estudando durante esses 3 meses aqui do segundo trimestre de 2024. A gente está falando sobre o grande conflito, sobre a luta entre o bem e o mal. E, de novo, qual é o verdadeiro significado da morte de Jesus no grande conflito? O que isso responde? Quais dinâmicas isso traz para afetar, né? E diante dessa realidade cósmica, universal, como é que nós devemos responder? Qual deve ser a nossa postura? Todas essas perguntas profundas, pertinentes, elas formam o cerne da nossa reflexão de hoje. E a gente vai estar sendo guiado pelas revelações ali de Hebreus 4, 15 a 16 e João capítulo 8, verso 11. Vamos começar então. Lá na cruz, Jesus ele não enfrentou simplesmente a morte física. É claro que ele vai experimentar, né, a morte, o desfalecimento, a perda da sua vida, mas o que mais profundamente, uma camada muito mais profunda da realidade ele está enfrentando é uma resposta que ele está dando às acusações de Satanás. Quais são elas? Deus não é justo. A lei de Deus ela é impossível de ser guardada e o pecado é inseparável da condição humana. O ser humano não pode ser restaurado, o ser humano é inerentemente pecador, ele não pode guardar a lei de Deus. Por isso, é um caso perdido. E Deus, como ele é justo, ou ele mata o ser humano, ou ele vai se demonstrar como alguém injusto. Então, Satanás ele está achando que está colocando Deus diante de uma sinuca de bico, como alguns vão colocar. Aquela jogada onde é impossível, você sempre vai perder. É o famoso, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Só que ele não contava com a astúcia de Jesus Cristo. Cristo, através da sua vida perfeita, do seu sacrifício voluntário, encarnando como ser humano, ele vai demonstrar que a lei de Deus é, sim, guardável por seres humanos. E não só isso. Ela é a melhor coisa que o ser humano pode fazer, porque ele foi criado para isso. Mas é claro que ele vai demonstrar que só é possível sob a influência do Espírito Santo, sob a condição de Deus agindo no ser humano. E que o amor de Deus ele é tão grande que ele mesmo vai prover o meio de salvar a humanidade caída e ainda assim manter a sua justiça. Ele pune o mal, ele não se mantém como injusto, ele não é ausente da ideia do mal, ele sabe o que está acontecendo, então ele não é alheio, né? Ele não faz de conta que nada aconteceu. Ele pune o mal, ele pune o pecado, ele lida com a injustiça, mas ao mesmo tempo ele demonstra a sua soberania em termos de amor, em termos de fidelidade, em termos de redenção e de misericórdia. Por isso que o sacrifício de Cristo lá na cruz, ele não faz simplesmente a propiciação, ou seja, a expiação dos pecados da humanidade. Ele não simplesmente nos lava e acaba com os nossos pecados ali, mas ele também desmantela as mentiras de Satanás. Ele revela pra gente e para todo o universo qual é o verdadeiro caráter de amor, de justiça e de misericórdia desse Deus. A morte de Cristo vai reafirmar a legitimidade da justiça do governo de Deus, porque assegura que o bem prevalecerá sobre o mal e que o mal vai ser lidado. O mal não vai ser varrido para debaixo do tapete. Deus vai lidar com o mal de uma vez por todas. Quando a gente se depara com a realidade desse grande conflito, a gente é convidado a responder com ousadia, a sermos corajosos. Hebreus 4, 15 a 16 vai encorajar a gente a se aproximar desse Deus confiadamente, ou seja, cheio de confiança, cheio de coragem, diante do trono da graça, que é o trono desse Deus misericordioso. E essa ousadia, ela não é porque o ser humano presunçosamente é merecedor da graça de Deus, até porque graça não é sobre merecimento. O que acontece aqui? Por que a gente pode ser corajoso e ter confiança para poder entrar na presença de Deus? É justamente porque agora a gente sabe, a gente reconhece o caráter desse Deus, e nós entendemos, compreendemos a sua obra que foi consumada na vida e na morte e na ressurreição de Cristo. Nós sabemos que nós podemos nos aproximar de Deus, não porque a gente não tem falha nenhuma, mas porque Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, nosso grande substituto, ele foi tentado em tudo como nós, mas ele não pecou. E por isso agora ele é o modelo humano perfeito para interceder por nós diante de Deus. A ousadia cristã, a coragem do cristão, ela não é alimentada pelo seu senso de fazer o bem, mas justamente pela compreensão de que em Cristo
nós recebemos misericórdia, nós encontramos graça, tudo isso para ajudar a gente no momento onde nós mais precisarmos. Esse é um convite para a gente viver uma vida de confiança e dependência desse Deus. Por quê? Porque nós sabemos que é Ele quem entende as nossas lutas e por isso Ele está pronto e disponível a nos ajudar. Lá em João 8, verso 11, Jesus ele encontra uma mulher que havia sido apanhada em adultério. Ela é pega no flagra de uma relação ilícita. Ele diz para essa mulher: não sou eu que vou te condenar. Vai e não peque mais. Esse episódio ele ilustra a natureza da ousadia que nós devemos ter. É claro que a graça de Deus e o convite para sermos perdoados e recebermos graça não é uma licença para continuarmos pecando. Já que não depende de mim, já que depende de Deus, já que é sobre sua graça, então eu posso continuar pecando, fazendo o que eu bem entender? É claro que não. Mas isso entra no quesito da liberdade que nós temos de nos arrependermos e mudarmos de vida. Porque nós temos o apoio da misericórdia e do perdão de Deus. Um perdão que não só nos limpa e nos lava daquilo que fizemos no passado, mas nos capacita e nos dá força para mudarmos o nosso futuro. Permitir que o Espírito Santo transforme quem nós somos para sermos cada dia mais semelhantes a esse Deus que é o nosso modelo perfeito. Então, concluindo aqui, a morte de Cristo na cruz é a resposta definitiva às acusações de Satanás e é o grande ponto de virada nesse grande conflito entre o bem e o mal. Como participantes dessa batalha, todos nós somos chamados a vivermos com ousadia, mas uma ousadia fundamentada não no nosso orgulho próprio, mas na graça e na misericórdia desse Deus, que nos capacita a enfrentar os nossos desafios, as nossas tentações, com a confiança de que em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu convido você a refletir sobre essas verdades e compartilhe como é que elas impactam a sua vida. Compartilhe as suas histórias, os seus pensamentos aqui nos comentários abaixo nesse vídeo. E não se esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo. Juntos nós podemos encorajar uns aos outros a viver com a ousadia de que o nosso grande sumo sacerdote está lá, disponível e atento para as nossas necessidades. A gente se vê amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.